Fala, rapaziada, tudo tranquilo aí? Aqui é Fernando Guitti em mais um podcast no nosso YouTube. Roda a vinheta que eu volto em menos de 15 segundos, pode até marcar no relógio. Fala, rapaziada, tranquilidade aí do outro lado da telinha, por aqui está tudo ótimo. Hoje, mais um podcast no YouTube, mas antes disso, aquela coisa, né? Deixe seu like, deixe seu dislike, compartilhe o vídeo, ative o sininho, e principalmente dê sugestões aqui embaixo. Lembrando sempre que nós não pedimos Pix, nós não pedimos dinheiro, pedimos apenas a sua atenção, beleza? Pode xingar à vontade, pode elogiar, mas faça qualquer coisa, escreva qualquer coisa aí que ajuda muito no crescimento do nosso canal. Maravilha? Maravilha, então vamos ao tema. Hoje vou falar de 7 discos que superaram os discos de estreia, beleza? Ou seja, discos de estreia maravilhosos, mas o segundo foi ainda melhor ainda. Maravilha? Combinado? Beleza. 7 discos. Vou fazer sem ordem. A única ordem que eu vou botar é o mais idoso ao mais novo. Se bem que o mais novo também já tem muito tempo, hein? Mas mesmo assim, todos esses envelheceram muitíssimo bem. Antes existia Chuck Berry, Bill Haley, Fats Domino, quem mais? Little Richard, e tinha a escuridão na Inglaterra. Aí os 4 caras acenderam a luz e tudo ficou lindo e maravilhoso. Estou falando dos Beatles e o seu segundo álbum, chamado With the Beatles, que para mim é ainda melhor do que a sua estreia, Please Please Me. Please Please Me, lançado em março de 63, e esse aqui lançado em novembro de 63. Ou seja, os caras estavam frenéticos, né? Frenéticos. Bom dessa época, né? Era um disco atrás do outro e um disco maravilhoso atrás do outro. O primeiro já era bom, mas esse aqui superou e muito. Tem mais músicas da dupla Lennon e McCartney, e tem música do George Harrison começando aqui, botar músicas suas. Aqui ele entra com Don't Bother Me, uma música muito legal. Mas ainda tem aqui no disco algumas versões de outras músicas, né? Inclusive do Chuck Berry, que eu citei aqui, com Roll Over Beethoven, uma versão maravilhosa. Tem I Wanna Be Your Man, música do Lennon McCartney, muito boa. All My Love, super sucesso. Mas a minha favorita é a faixa de abertura do Lennon McCartney, It Won't Be Long. Música sensacional. E, para mim, esse segundo disco supera o disco de estreia. Beleza? Vamos agora para o 6º lugar. Esse, infelizmente, eu não tenho em vinil, mas tenho em CD, o que vale é ter. Estou falando de Astral Weeks, disco do Van Morrison, com essa capa que eu acho uma das capas mais bonitas do mundo. Essa capa aqui merecia estar ao lado da Mona Lisa, lá no Museu do Louvre, na França, em Paris, que é uma obra-prima essa capa, e o disco é sensacional. Van Morrison aqui superou de longe, o disco dele de estreia chamado Blowing Your Mind, disco de 67, e aqui, um ano depois, ele já muda radicalmente o som, já aquela mistura de música celta com toques de jazz, toques de blues, gravados nos Estados Unidos com músicos americanos, músicos de jazz americano, e realmente é uma coisa assim divina. Gravado num estilo assim de jam, um estilo solto, e o Van Morrison foi muito feliz nesse disco, tanto é que na maioria esmagadora das listas de 50 melhores discos de todos os tempos, esse aqui figura entre os primeiros, não é à toa. Obra-prima, 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 Van Morrison, Astral Weeks. Não tem nem o que falar de destaques aqui, porque todas são boas. A própria faixa título, Madame George é linda, Slim Slow Slider é linda, Sweet Thing Beside You é maravilhosa. Então está aqui o segundo disco que superou em muito o disco de estreia. Beleza? Van Morrison, 1968. Cadê o quinto lugar? Ah, está aqui. Quinto lugar está aqui, claro. Da Irlanda, vamos dar um voo para o Canadá. E estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Neil Young,
com esse disco aqui, que é simplesmente uma paulada. Everybody Knows This Is Nowhere. Aqui ele foi lançado 6 meses apenas após o disco de estreia dele, né, o auto-intitulado disco solo, e aqui ele apresenta aquela famosa banda Crazy Horse. E essa capa também é outra capa que merece destaque, né? Essa capa aqui no vinil fica então mais linda ainda. Deixa eu abrir aqui. Imagina isso no vinil, fica mais bonito ainda, né? Realmente um disco maravilhoso, maravilhoso. Aqui ele toca pela primeira vez também naquela sua guitarra Gibson Les Paul preta, famosa, aquele som nervoso, tá aqui nesse disco, né? Down by the River, Cowgirl in the Sand, ou seja, Cinnamon Girl é maravilhosa, maravilhosa. O que falar desse disco? E esse cachorrinho aqui também dá um charme especial na capa. O primeiro disco é legal, não é tão legal assim, mas esse aqui é a mesma coisa do Astral Weeks do Van Morrison. É um salto absurdo, absurdo do segundo disco para o primeiro em tão pouco tempo. Coisa de gênio, né? Então está aqui Neil Young no 5º lugar. Chegando agora ao 4º lugar, voltando para a Inglaterra, disco de 69, uma pauleira, uma pedrada, uma tijolada, um tiro nos tímpanos. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Led Zeppelin 2. Esse disco aqui é um estouro. Começa com Hot Lotta Love, é o riff mais famoso do hard rock, né? Do rock. Tem Heartbreaker, tem Moby Dick, música assinatura do John Bonham, para mim o melhor baterista de rock de todos os tempos. Tem a balada belíssima Thank You. E esse disco saiu depois da estreia que eu considero a maior estreia de todos os tempos de uma banda de rock, que é o Led Zeppelin 1, e mesmo assim o segundo conseguiu superar. Quando você pensa que nada pode melhorar, os caras vão lá e melhoram, né? Coisa realmente genial. Isso aqui, infelizmente, mais um daqueles meus vinis que foram furtados aqui da minha casa. Foram mais de 40, e entre os vinis estava esse aqui. Que saudade! Eu ainda tenho que recuperar esse vinil aqui. Então, Led Zeppelin 69, superando em muito a estreia do Led Zeppelin 1, que eu considero a maior estreia de rock de todos os tempos. Até agora, todo mundo concorda comigo que são álbuns que superaram os discos de estreia? Se não concordam, escreva aqui embaixo e dê a sua opinião. Vamos lá? 4º lugar, agora vamos para o 3º lugar. Opa, outra banda inglesa. Deixa eu pegar aqui. 3º lugar, uma banda também que mudou nem tanto o som, mas teve uma mudança. Teve uma mudança também. Estou falando de um disco também de 69, que é essa maravilha aqui chamada Stand Up, disco do Jethro Tull, segundo disco da banda. O primeiro lançado um ano antes, que é o This Was, aqui com o Mick Abrams, um ótimo guitarrista, mas um guitarrista muito ligado no blues, na cena de blues inglesa. Foi esse o motivo da saída dele da banda, né? Ele queria um direcionamento mais blues, e o Ian Anderson, que é esse aqui, que é o líder, queria aquelas misturas de folk com progressivo, né? Realmente, nessa aí eu fico com o Ian Anderson, ele acertou em cheio, né? E aquela flauta mágica dele, né? E aqui entrou a estreia do Martin Barry, o músico do Jethro Tull que mais tempo ficou na banda ao lado do Ian Anderson, né? Ian Anderson, claro, do primeiro ao último disco. Eles lançaram até um disco novo agora, em 2023, muito bom. Saiu, inclusive, no Brasil, estou pensando em comprar também. Muito bom. Mas o stand-up aqui, que é o assunto do dia aqui, é um disco maravilhoso que supera, para mim, também de lavada do primeiro disco. Um clássico absoluto, a faixa de abertura, A New Day Yesterday. Tem até uma versão interessante com o Joe Bonamassa, ele gravou essa música também no primeiro disco dele, né? Look Into the Sun é maravilhosa, maravilhosa, fechando o lado 2, e fechando o lado 1, desculpe, e o lado 2 abre também com outro clássico que é Nothing Is Easy. Beleza? Completa o time no baixo, o Glenn Corn, que também está no primeiro disco, e o batera, que também está no primeiro disco, é o Clive Bunker. Descasso espetacular.
Aqui a contracapa. A versão original inglesa era um barato que abria aqui e saía abria assim, tipo em cartolina, assim, os 4 músicos. É uma versão raríssima, infelizmente não saiu no Brasil, e mais infelizmente ainda eu não tenho. Mas estou muito feliz com a minha versão em vinil desse descasso Jethro Tull 1969. Nosso segundo lugar é 1970, outra bandaça, outra banda que eu adoro, uma das minhas favoritas de todos os tempos. Estou falando Black Sabbath, o segundo disco, Paranoid. O primeiro, Black Sabbath, um clássico. Mas convenhamos, aqui a coisa fica mais pesada, mais absurda. E a diferença brutal desse disco para o primeiro é a quantidade de um caminhão de hits, um caminhão vindo do inferno. Olha só o lado 1. Lado 1 tem simplesmente War Pigs, Paranoid e Iron Man. 3 dos maiores clássicos da banda estão só no lado 1 desse disco. Completa ainda a belíssima balada soturna Planet Caravan, né? O lado 2 tem Hand of Doom, Electric Funeral, Farewell Boots, que é outra pedrada, disco maravilhoso. Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward e Geezer Butler formam esse quarteto da pesada. Essa capa aqui foi estranhíssima, eles não souberam dessa capa até o dia que o disco saiu. É uma capa estranha, mas hoje em dia eu gosto muito dessa capa. Vocês, o que acham? Enfim, e agora nosso primeiro lugar, o disco mais novo da lista. Estou falando, já falamos de um canadense, né? O Neil Young. Vamos voltar para o Canadá de novo, com a banda Rush, com seu segundo disco, o Fly By Night, disco que tem Ansel, tem a faixa título é maravilhosa, tem By Thor, tem In The End. Olha que disco bom também, né? Que disco bom. Making Memories, descasso. O primeiro é esse aqui, de um ano antes, Rush Rush, né? Ainda com o John Hutsey, baterista, o primeiro baterista. E eu vou falar aqui, vou resumir esse disco aqui em 2 palavras que, que faz com que esse disco seja bem melhor do que a estreia. 2 palavrinhas só, mágicas. Neil Peart. Não preciso dizer mais nada, né? Que batera, que Deus o tenha. Sensacional. Beleza? Então, esse foi o programa de hoje. 7 discos que superaram os discos de estreia. Maravilha? Se vocês concordam, escreva aqui embaixo, coloquem na minha sua lista. Ah, sim, esse é apenas a parte 1 desse programa. Vou fazer mais. Estou com uma lista aqui enorme de vários discos que superaram os discos de estreia. Mas, por enquanto, só valem os segundos discos, tá? Beleza? E antes de fechar, deixe seu like, deixe seu dislike, compartilhe o vídeo, toque no sininho, se inscreva no canal e comente aqui. Vou citar alguns livros aqui das bandas que apareceram no programa, né? Livros que saíram no Brasil, que eu li, que eu gosto muito, que eu recomendo. O Black Sabbath, que foi o último aqui, não, o penúltimo, né, que a gente falou, do Martin Popoff, esse canadense. Porra, esse cara lança. Acho que esse cara lança um livro por mês. Eu acho que ele é recordista em livros de rock. Que é aqui, ó, esse disco aqui, sensacional. Vou até fazer uma propaganda gratuita aqui para Dark Side, essa edição caprichadíssima. Martin Popoff, Destruição em Cadeia. Eu acho que até agora é o melhor livro deles lançado aqui no Brasil, tá? Led Zeppelin, eu encomendei 2 livros agora do Led Zeppelin, um do John Bonham e um do Led Zeppelin. Eu esqueci o nome do livro do Led Zeppelin, mas eu tenho alguns aqui que saíram no Brasil também. Um que me surpreendeu muito positivamente, que foi o do Robert Plant, Uma Vida. Livro muito legal. Eu acho que eu li esse livro aqui em 2 dias. Muito bom. Tem esse aqui, do Mick Wall. Eu gostei, mas não gostei tanto. Eu fiquei um pouco decepcionado com esse livro aqui. Claro que é bom, Led Zeppelin é bom, a história é bem escrita, mas acho que faltou alguma coisa, que é quando os gigantes caminhavam sobre a Terra. Capa belíssima, capa
capa dura. Tem esse aqui também, Horalata Led Zeppelin, a história ilustrada da banda. Por incrível que pareça, também saiu no Brasil. Isso aqui é caprichadíssimo, né? Com várias fotos. Olha essa foto aqui do Robert Plant em ação. Que espetáculo, né? Agora, o que eu mais gosto do Led Zeppelin que saiu aqui no Brasil, eu ainda não recebi os dois que eu encomendei essa semana, mas eu estou falando aqui que é o Conversas com Jimmy Page, Luz e Sombra. Olha, se você gosta do Led Zeppelin, você tem obrigação de ter esse livro aqui, que aqui o Jimmy Page conta detalhes de várias gravações, de equipamento. Ele é um bate-papo com um editor da Guitar Play ou Guitar World, não estou lembrado agora. Ai, meu Deus do céu. Guitar World, está aqui. Que é o Brad Tolinski. Luz e Sombra, Conversas com Jimmy Page. Esse aqui é recomendadíssimo. Tá? Vamos lá. O livro do Neil Young eu não achei. Eu acho que está lá no banheiro. Eu vou até botar aqui a foto dele. Eu deixo uns livrinhos no banheiro, porque quando a gente solta aquela barrunfa caprichada, é bom ter um livro para ir distraindo, né? Beatles, né? O Rush, criminosamente, não tem nenhum livro lançado no Brasil. Não dá para entender as editoras aqui. Uma banda super famosa no Brasil, super querida no Brasil, com milhões de fãs aqui no Brasil. Pô, tocaram no Maracanã, lotaram o Maracanã, depois vieram, lotaram também os lugares por onde passaram, e não tem um livro lançado do Rush no Brasil. Isso é uma vergonha. Os livros que tem lançaram os livros do Neil Peart, mas não são livros sobre a banda, aquela onda dele de motocicleta. Eu até tenho um livro dele aqui, que é o primeiro, que é o Caminho para... Caminho para alguma coisa, quando ele perdeu a esposa e a filha num espaço de um ano, claro, pirou, não é qualquer um piraria, e ele pegou a moto dele e rodou os Estados Unidos todos, foi para o Alasca e tal, não sei o que, é um livro muito legal, esqueci o nome, mas não é o livro da banda, então Rush está devendo um livro aqui no Brasil. Beatles, tem 50 mil livros dos Beatles no Brasil, mas eu gosto muito desse aqui, que é o do Bob Spitz, a biografia dos Beatles. Livro sensacional. Esse livro aqui tem uma vantagem. Enquanto você lê, você faz levantamento de peso, porque realmente é um tijolo o livro. Deixa eu ver quantas páginas tem esse livro. Meu Deus do céu. 982 páginas. É bom para levar para a academia. Aqui também tem um livro do Paul McCartney, que eu ia falar de um disco do Paul McCartney, acabei não falando, mas tudo bem. Esse aqui eu recomendo, que é o Man on the Run, que conta a história do Paul McCartney no Wings, na fase dele de Wings, da banda Wings. Livro sensacional. E o legal desse livro é que não tem aquela chatice de infância, onde estudou, quem era o amiguinho de infância, mamãe, papai, titia, não. Aqui começa logo com a banda. Então, por isso que esse livro aqui é tão legal. Man on the Run, Paul McCartney nos anos 70, do Tom Doyle. Tem algumas fotos aqui também muito legais. O Wings era uma banda sensacional. Então, o Wings. E outro do Paul McCartney, que eu acho muito legal também, é esse aqui também, que é outro pesado aqui. Livro de cacetada. Nem sei quantas páginas tem, não tem página marcada aqui, enfim. Que é o Many Years From Now. Livro muito, muito legal, muito caprichado, do Barry Miles. A biografia autorizada de Paul McCartney, que também é muito legal. A vida dele, tintim por tintim, está aqui. E pouco falar desse livro, não sei porquê. Muito bom, um tijolão muito bom. Beleza? Semana que vem eu volto com mais Punchcast aqui no nosso YouTube. Um abraço. E aqui está o Vando, o nosso protetor nosso protetor aqui do Punchcast, beleza? Aquele abraço, fui. Até semana que vem.